Existe o jogo desigual, que é o jogo da não ter a mesma natureza espiritual. Mas tem jovens, homens, mulheres, que nasceram de novo e eles casam-se. Então, segundo a natureza, eles casam em jogo de igualdade. Mas com o passar do tempo, um cresce e o outro não cresce. Um amadurece, o outro não amadurece. Um desenvolve a sua maturidade espiritual e, consequentemente, emocional, e o outro não. Por mais que estão num jogo de igualdade, segundo a natureza, acaba vivendo a dor do jogo desigual, porque um escolheu crescer e o outro não. É muito comum a gente ver isso hoje nos matrimônios dentro da igreja. Por isso, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. Como que eu cresço e como que eu amadureço? Olá! Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Olha nós aqui para mais um Impartindo o Coração aqui dentro do nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, inscreva. Se você já é inscrito, acione o sininho para receber os conteúdos. O assunto a colocar na mesa nessa hora é sobre amadurecimento pessoal e familiar. Principalmente dentro de um matrimônio, o amadurecimento de um casamento. O amadurecimento de um casamento que amadurece também os filhos. Uma coisa importante que a gente tem no mundo pentecostal, a gente aprendeu muito bem, sobre o fato do jugo desigual. Você sabe, a Bíblia fala sobre o jugo desigual, e você sabe o que é jugo, né? Jugo é aquela canga de madeira que vem sobre uma parelha de boi. Por isso que a palavra cônjuge vem de conjugo. Por isso, cônjuge, conjugo. Então, eu estou conjugado com a minha esposa, eu estou no mesmo jugo da minha esposa. Foi isso que aconteceu entre eu, você e o Senhor. Quando o Senhor disse, tomai sobre vós o meu jugo, porque até então estava conjugado comigo mesmo, eu que decidia para onde eu ia, do jeito que eu queria, sob a inspiração do diabo. Agora Jesus propôs uma aliança matrimonial e eles pegam o meu jugo. E hoje eu estou espiritualmente conjugado com Cristo, mas tem o casamento cônjuge, quer dizer conjugo. O jugo desigual para o mundo pentecostal, o que é? É que uma pessoa crente casa com uma não crente. E se a gente quiser ser um pouco mais técnico e correto, alguém que nasceu de novo, casando com alguém que não nasceu de novo. Não dá casamento, não dá jugo. Por quê? Porque nós somos uma tricotomia, espiritual, alma e corpo. Então, um crente pode casar com um não crente, no corpo pode, porque o corpo continua igual, casa na alma, porque ser humano se apaixona por ser humano, mas na hora de casar no espírito, um está vivo, o outro está morto e não tem casamento. É por isso que o próprio Adão, de uma forma alegórica, profética, ele teve que comer do fruto para poder continuar casado com Eva, porque Eva, ao comer, morre. Só tinha um jeito deles continuar casados, porque um morrendo e o outro vivendo, não tinha como continuar casado. Então, Adão come também, morre, para ambos continuarem casados. E Adão ressuscitando, Eva ressuscita também, porque isso é um modelo da cruz. O pecado que eu comi me matou, Jesus comeu do pecado também, morreu, e o Pai ressuscitando a Cristo, ressuscita a sua esposa também, a igreja. E esse é o padrão. Ponto. Visto isto, existe o jogo desigual, que é o jogo da não ter a mesma natureza espiritual. Mas tem jovens, homens, mulheres, que nasceram de novo e eles casam-se. Então, segundo a natureza, eles casam em jogo de igualdade. Mas com o passar do tempo, um cresce e o outro não cresce. Um amadurece, o outro não amadurece. Um desenvolve a sua maturidade espiritual e, consequentemente, emocional, e o outro não. Por mais que estão num jogo de igualdade, segundo a natureza, acaba vivendo a dor do jogo desigual, porque um escolheu crescer e o outro não. É muito comum a gente ver isso hoje nos matrimônios dentro da igreja. Por isso, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. Como que eu cresço e como que eu amadureço? Bom, nós já falamos outrora aqui, mas se você me permite, eu volto a repetir. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, ele
logo arrumou uma esposa e ficou meio que subentendido que para não ficar só, eu tenho que casar. Só que isso não é a verdade completa sobre isso. Por quê? Porque tem solteiros que não estão só e tem casados que estão só. Quando diz não é bom que o homem esteja só, não é só que não é bom que o homem esteja solteiro, mas sobretudo que nós fomos feitos para o relacionamento e o desenvolvimento, a continuidade, a expansão, a multiplicação, o crescimento vem a partir do universo relacional. Então nós temos um conceito em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Agora, como não fica só? Só casando? Não. Jesus, ele vai trazer a receita e ele diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, então ele fica só. Então, na verdade, o segredo de não ficar só é morrer. E é por isso que o casamento entra em cena, porque não tem lugar que te convida mais para morrer do que o casamento. Porque o casamento não é um lugar para me ser feliz. O casamento é um lugar para me santificar. E a felicidade? É difícil você encontrar um santo que não é feliz, mas ela é uma ferramenta de santificação. Tem um vídeo aqui no Impartindo do Coração chamado Casamento, a Escola do Caráter de Deus. Busque, você vai ver um pouquinho disso, do que eu estou falando aqui. Então eu preciso crescer e o mundo relacional é que me traz isso. Quanto mais eu morro para mim, mais me entrego para o outro. E esse é o termômetro de Deus. Entenda, todo tipo de maturidade espiritual, santidade, maturidade, qualquer título positivo que você dê para um homem ou para uma mulher de Deus, isso ele é provado, atestado, diplomado na horizontal. Tudo que você tem de vertical com o Senhor, que é verdadeiro e genuíno, você não mede aqui, você mede na horizontalidade. Um bom profeta, um profeta maravilhoso, você não mede pelo quanto que ele profetiza. Um bom profeta, que você dá crédito, se torna confiável, você mede ele aqui na horizontalidade. Há um dito dentro do mundo pentecostal que quando Deus quer, até mula vira profeta. E eu não creio nisso. Quando Deus quer, até a mula profetiza. Acabou de profetizar, volta a ser mula. E eu não quero ser profeta só quando eu profetizo. Eu quero ser profeta quando eu profetizo, eu quero ser profeta quando eu calo, eu quero ser profeta quando eu sou marido, eu quero ser profeta quando eu sou filho, quando eu sou pastor. E isso você mede no mundo horizontal. Por isso que espiritualidade é medida na horizontalidade. É a horizontalidade que vai dizer se a minha verticalidade ela realmente está sendo concreta. Por exemplo, uma das coisas que Deus fala como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o irmão que eu vejo? Poxa, Jesus me deu um termômetro aqui. Me deu um termômetro físico, palpável, para medir se eu estou amando a Deus mesmo, porque Deus é invisível, é uma relação invisível. Quem é que pode metrificar uma relação invisível? Então Deus nos dá termômetros para isso. O apóstolo Paulo fala que assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Como eu digo que estou sendo fiel a uma aliança que eu tenho com o Senhor, se eu não consigo ser fiel a uma aliança que eu tenho com o meu cônjuge? 1 Pedro 3,7 diz o quê? Que se eu não sei conviver a vida comum do lar com a minha esposa, tratando ela com honra e dignidade, as minhas orações elas são impedidas. Como que eu posso ser um marido que não trata a minha esposa com honra e dignidade e vou achar que eu estou super bem com Deus? Se a Bíblia não me dá essa condição de medir dessa forma. Da mesma maneira, a Bíblia diz que a mulher tem que ter sobre ela um sinal de autoridade, falando sobre a sujeição ao marido, por causa dos anjos. Como que a mulher que não se submete ao seu marido vai dizer que está tão bem com Deus que os anjos lhe guardam? Não, anjos são hierarquia, anjo é exército, anjo não trabalha por emoção, anjo trabalha por hierarquia. E o anjo reconhece a autoridade do marido sobre a esposa. Se o marido não está cobrindo, o anjo não põe a mão. Porque se a esposa não respeita a autoridade do seu marido, mas o anjo respeita a autoridade que Deus delegou sobre o marido. Às vezes nem o próprio marido reconhece, mas o anjo reconhece. Então são termômetros que nós temos. Esposa seja submissa ao marido como ao Senhor. Quer saber o quanto que uma esposa está submissa ao Senhor? Olha a submissão dela ao seu marido. E o mesmo vale para o marido. Quer saber o quanto que esse homem está bem com Deus? Vê como ele trata a sua esposa. Então, são termômetros. Tendo esses termômetros na mão,
eu posso medir se eu estou crescendo, se eu estou desenvolvendo a minha vida. Porque se o que eu penso que eu tenho de santidade, maturidade espiritual, espiritualidade, está apoiado naquilo que eu sei, na minha performance de pregador, na minha capacidade de desenvolver o dom profético do jeito que eu desenvolvi, na minha formação teológica, isso tudo pode até abençoar muita gente, porque é um dom de operação. Mas a minha maturidade, o meu crescimento espiritual, ele é medido nos meus níveis relacionais e, sobretudo, os relacionamentos mais próximos. A Bíblia fala, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não manda amar os próximos, mas o próximo. Por quê? Porque é difícil amar o próximo. Os próximos, os que estão mais longe, é mais fácil. O difícil é amar aquela pessoa que senta 8 horas por dia no meu trabalho, do meu lado. O difícil é amar o meu chefe, que está todo dia no meu pé. O difícil é amar a minha esposa, que eu tenho que dormir, almoçar e jantar todos os dias. O difícil é amar o próximo. Uma vez que eu amo o próximo, os próximos ficam fáceis. Por isso, é preciso ser um alvo na minha vida. Prosseguir no crescimento, no desenvolvimento da minha matureza espiritual, na formação e na revelação do Cristo em mim, que não é o quanto que eu sou avaliado por dom, mas o quanto que eu sou avaliado na minha capacidade de gerir, nutrir, fazer gestão da minha vida relacional, daqueles que estão em minha volta. Aqui está um grande segredo, uma afirmação em Gênesis: não é bom que o homem esteja só. Uma receita em Cristo: aquele que morrer não fica só. Portanto, existe um segredo. O mundo relacional, ele me mata para mim mesmo, mas ele me dá a condição de viver para o coletivo. Por isso que Jesus morreu como um unigênito, mas ressuscitou como primogênito de muitos irmãos. Ele estava falando dele quando ele disse que a semente de trigo morreria, mas daria muito fruto. Minha morte pessoal, para as minhas vontades, para os meus achismos, para as minhas dores, para o meu vitimismo, gera vida no meu ambiente coletivo e relacional. Que seja um alvo para mim, para você. Crescermos para que não ofereçamos aos outros um jugo desigual que pese sobre o ombro daquele que está no arado comigo. Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Semana que vem a gente volta, sempre aqui, uma vez por semana, nesse quadro, Impartindo o Coração.